Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Reverendíssimo Padre Danilo, nosso irmão, caríssimo Diácono Arildo, reverendas senhoras religiosas, amados filhos. A liturgia desse fim de semana, desse 20º domingo do tempo comum, vai nos convidar com muita clareza a ver como está a nossa adesão à vivência da verdade do Evangelho. Em especial, nos convidando a perguntarmos se estamos compreendendo e vivendo o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e todas são todas. É muito estranho para nós ouvirmos, como ouvimos com tanta clareza e firmeza nessa liturgia, que o Cristo, o nosso Deus, um Deus de amor e misericórdia, não veio trazer para o mundo paz, mas divisão. Que o nosso Deus veio semear divisões tão profundas como as que nós ouvimos hoje. Olha o que o Evangelho vai nos dizer. O pai vai ficar contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra a nora, nora contra a sogra. É nosso Senhor nos falando que a verdade do Evangelho vai causar divisões no seio da família. O que nos parece um absurdo, porque afinal, o nosso Deus é um Deus da unidade. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer, do que era dividido, o Cristo fez uma unidade, uma só coisa. E como esse Deus que do que era dividido faz um, hoje vem nos falar de divisão. Nosso Senhor está querendo nos deixar claro, meus irmãos, que o seu desejo é que todos nós sejamos um, mas que o seu desejo de que a família humana seja um com Ele não comporta espaço para negociar com a verdade do Evangelho. Não comporta espaço para ser conivente com uma vida que frente ao Evangelho não quer se converter, não quer mudar. E para esses que diante do Evangelho querem seguir do mesmo jeito, o Senhor nos diz, não nos é possível ter comunhão. Não porque Deus não queira, mas porque Deus não está disposto a negociar a sua verdade, a verdade que salva e liberta por ninguém. E nós, como povo de Deus, também não podemos. E ninguém é ninguém. Ah, mas é o meu esposo, é meu filho, é minha mãe, é meu pai. A verdade do Evangelho não se negocia por ninguém. Porque, meus irmãos, negociar a verdade do Evangelho para nos conformar e adequar aos outros é abrir uma estrada sem volta para que o outro nunca mais respeite os meus limites. A gente começa negociando o Evangelho, a fé, e daqui a pouco o outro vai nos pedir cada vez mais. Daqui a pouco você está negociando os seus valores, sua moral, o que você acredita como certo. E tudo começou aqui, quando você se dispôs a negociar com a sua fé. E por isso o nosso Senhor nos fala com clareza. Eu e você, frente à verdade do Evangelho, temos que nos deixar incendiar por ela. E temos que fazer com que essa verdade incendeie o mundo, mesmo que isso cause divisões no mundo. Porque frente ao Evangelho, meus irmãos, ninguém se esconde.
a máscara de bonzinho, o discurso de boa pessoa, cai quando chega os valores grandes do Evangelho, onde eu e você ou vivemos e somos do Cristo ou não. Aí que é a prova de fogo, e por isso o nosso Senhor usa essa linguagem do fogo. Ali eu vejo quem é da verdade, quem é do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade, e quem na verdade é da aparência. No momento de viver esse Evangelho, de torná-lo vida na nossa vida, caem as máscaras de quem de fato é cristão e fez uma experiência com Cristo, ou quem está vivendo na hipocrisia da aparência. Quem negocia com o Evangelho por qualquer coisa. É preciso entender com clareza, meus irmãos, que não é possível para um cristão ser conivente com esse mundo. Nós somos pessoas de diálogo, é verdade. Mas o nosso diálogo não é demagogia com esse mundo. Não é concessão, nem tampouco cumplicidade com o que está errado nesse mundo. O nosso diálogo é para que o outro, se abrindo a nós, possa entender as nossas razões e possa também ele ser alcançado pela verdade. Não para que eu seja conivente com os erros dele. Não para que eu seja cúmplice do pecado dele. Mas quantos de nós estamos nos esquecendo da nossa missão, que é atear nesse mundo o fogo do amor de Deus, o fogo da verdade, que não permite que nada nem ninguém se esconda atrás de uma máscara de bonzinho e de cristão. É preciso, meus irmãos, hoje, à luz dessa palavra, como vai dizer a carta aos Hebreus, tomarmos consciência de que devemos seguir o Cristo com todo empenho e perseverança. Que devemos nos dispor a, no meio desse mundo, ter os nossos olhos fixos no Senhor e anunciar a sua verdade, custe o que custar. Anunciar a verdade do Evangelho, mesmo que isso signifique nos separar daqueles a quem nós amamos. Porque se eu amo de verdade uma pessoa, eu não posso deixar que ela permaneça na ignorância. Prova disso é como Deus faz conosco. A palavra de Deus cita-nos mais vezes o inferno do que o céu. Curiosamente, faz mais menções ao inferno do que ao céu. E não é à toa que é assim. Porque Deus nos amando, e nos amando de verdade, quer nos dar a conhecer a verdade. E por isso Ele deixa claro e insiste, porque nos ama. Acorde enquanto é tempo, porque se você não viver a verdade do Evangelho e fazer dessa verdade a sua vida, você pode se perder no inferno. Por isso que a palavra de Deus cita tantas vezes. Pelo medo do coração do nosso Deus, de que porque desconhecemos a verdade, acabemos nos perdendo. Ai, mas era tão melhor Deus falar do céu. É claro, quem de nós não gosta de ouvir? Mas porque nos ama de verdade, não nos esconde a verdade. Quem me ama não pode esconder a verdade de mim.
Se eu amo alguém de verdade, eu não posso esconder a verdade dele, dela. Porque se eu esconder a verdade, me desculpando atrás do meu amor, eu vou ser culpado se ele ou ela se perder. E Deus que nos ama, nos ensina através da prática, e por isso nos adverte tantas vezes que se não abraçarmos a verdade do Evangelho com coerência de vida, podemos correr o risco de parar no inferno. Nos fala isso sabendo que não é agradável nos falar isso. Que talvez muitos de nós, por causa dessa verdade que Ele nos fala, vamos rejeitá-lo, vamos nos voltar contra Ele, mas porque nos ama e quer o nosso bem acima de tudo, não nos omite a verdade. Não tem medo de que a verdade possa nos dividir dele, porque nos ama. E como nos ama de verdade, não pode esconder a verdade. Amados irmãos e irmãs, é verdade que é grande no nosso coração o medo de nos encontrarmos divididos dos outros, separados, porque não excluídos do mundo por vivermos a verdade do Evangelho. Mas esse medo não pode no nosso coração ser maior do que o amor que devemos ter por aqueles que dizemos amar e pelo mundo que nos rodeia e que precisa ser inflamado hoje no fogo da verdade e do amor de Deus, para que possa também eles acolherem a salvação, acolherem a graça e no fim de tudo, quando chegar o grande e derradeiro dia, não se perderem no fogo do inferno, mas serem abrasados no fogo do amor de Deus, que será tudo em todos. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria, Senhora da Assunção, interceda por nós, para que o medo da divisão não nos faça calar frente à nossa missão de levar a verdade e incendiar esse mundo no amor e na verdade do Evangelho. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso.